Olá, meus amigos e minhas amigas. Parece que a cooperação entre a França e a Ucrânia está avançando para um novo patamar. Isso mesmo, recentemente, Oleksandr Syrsky, o principal comandante ucraniano, anunciou a assinatura de documentos que permitirão a visita de instrutores militares franceses ao centro de treinamento na Ucrânia. Isso quer dizer que em breve teremos instrutores militares franceses ajudando a treinar as tropas ucranianas. Veja o que Syrsky falou sobre isso no Telegram depois de uma conversa por vídeo com o ministro de Defesa francês Sébastien Lecornu. Estou feliz em receber a iniciativa da França de enviar instrutores para treinar nossos militares. Mas o que isso significa na prática? Bem, os primeiros instrutores franceses devem chegar em breve para conhecer as instalações e o pessoal ucraniano. Syrsky não deu mais detalhes, mas acredita que a determinação da França pode inspirar outros parceiros a se juntarem a esse projeto ambicioso. E como já vimos em outras ocasiões, o Ministério da Defesa da Ucrânia esclareceu no X, o antigo Twitter, que Kiev está interessado em receber instrutores estrangeiros e vem manifestando esse interesse desde fevereiro. Vocês lembram que o presidente francês Emmanuel Macron já havia mencionado a possibilidade de enviar tropas para a Ucrânia, né? Isso foi em uma conferência em Paris no dia 26 de fevereiro e ele sugeriu que os militares ocidentais poderiam ajudar treinando os ucranianos em seu próprio território. O Ministério da Defesa da França reafirmou isso em uma declaração, dizendo que o treinamento em solo ucraniano é um dos projetos em discussão desde a conferência convocada pelo presidente Macron. Como já mencionamos várias vezes, o treinamento em solo ucraniano é um dos projetos discutidos desde a conferência de apoio à Ucrânia convocada pelo presidente da República em 26 de fevereiro. Essa proposta continua sendo trabalhada com os ucranianos, especialmente para entender suas necessidades exatas. Mas as boas notícias para Zelensky parece que não param por aí. É que o ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov, deu uma entrevista à Reuters e trouxe algumas atualizações daquele tipo que Zelensky gosta de festejar. Primeiramente, ele falou que a Ucrânia vai receber os primeiros caças F-16 muito em breve. No entanto, Umerov destacou um ponto crítico. Cerca de metade da ajuda militar estrangeira prometida está chegando com atraso. E, segundo ele, cada atraso é um benefício para o inimigo, que está bem mais equipado e com uma linha de frente que se estende por 1.200 quilômetros. Umerov falou que a Rússia está enviando mais tropas e equipamentos para o front, embora, segundo ele, as forças ucranianas tenham conseguido estabilizar a nova linha de frente na região nordeste de Kharkiv, onde a Rússia atacou recentemente. Segundo Umerov, esse fato não tranquiliza, uma vez que Moscou está se preparando para uma nova ofensiva. Veja só o que ele disse. O objetivo deles é abrir um novo front no norte e usar todo o seu poder de fogo contra nós. Estamos resistindo, mas precisamos de mais armas, mais poder de fogo e mísseis de longo alcance para impedir que entrem em nosso território. Ele afirmou ainda que seu país é grato pela ajuda militar recebida dos parceiros, mas enfatizou que a pontualidade nas entregas é essencial. Ele mencionou que, mesmo antes das forças russas avançarem para o norte de Kharkiv, eles já estavam progredindo lentamente na região leste de Donetsk. Veja só o que ele disse. O tempo é super importante. E para repelir os ataques, precisamos ter as entregas no lugar e na hora certa. Outro ponto importante é a mobilização de tropas. Como sempre comentamos aqui, a Ucrânia tem enfrentado dificuldades para recrutar o número necessário de soldados para repor e rodar os combatentes cansados. Alguns deles estão lutando desde fevereiro de 2022. Uma nova lei de mobilização entrou em vigor na semana passada e, segundo o Umerov, até 1,2 milhão de homens atualizaram seus registros militares online, como a legislação exige, isso para ajudar os oficiais de recrutamento. No entanto, ele não especificou quando o governo espera chamar mais recrutas. Os analistas militares estimam que o número de pessoal de defesa ucraniano, incluindo segurança e aplicação da lei, ultrapassa 1 milhão. Umerov também mencionou que a Rússia tem cerca de 500 mil militares na Ucrânia e perto de suas fronteiras e tem plano de adicionar mais 200 a 300 mil soldados. Como vocês sabem, Umerov é um tártaro da Crimeia, uma minoria turca da península que foi anexada pela Rússia em 2014. Ele reafirmou que Kiev está determinada a libertar todo o seu território até as fronteiras reconhecidas internacionalmente de 1991, incluindo, claro, a Crimeia. Segundo ele, nos próximos meses, o principal objetivo militar da Ucrânia será manter suas linhas defensivas e suprimir o inimigo, enquanto aprimora suas capacidades militares no ar, no mar e em terra. Umerov expressou a esperança de que os caças F-16 sejam entregues muito em breve. Quando perguntaram para ele quantos aviões Kiev espera receber, ele respondeu: precisamos do máximo que pudermos obter.
Ele também destacou que a Ucrânia está focada em treinar seu pessoal, incluindo pilotos, e em melhorar a infraestrutura para operar e manter esses novos sistemas, e que também estão trabalhando na modernização ou na adição de mais plataformas. Umerov concluiu dizendo que a Ucrânia continua a aumentar sua própria produção de armas e drones, assim como suas capacidades de guerra eletrônica. Bom, gente, do outro lado, o ministro da Defesa sueco, Paul Johnson, anunciou que a Suécia está suspendendo os planos de enviar caças Gripen para a Ucrânia. O argumento usado para essa suspensão foi de que não queria atrapalhar a introdução dos caças F-16, que tem sido o foco das discussões internacionais. Veja só o que Johnson disse à agência de notícias TT. Fomos instados pelos outros países da coalizão a pausar com os sistemas Gripen. A coalizão mencionada é composta por nações que planejam doar os caças F-16 fabricados nos Estados Unidos para a Ucrânia. Será que esses F-16 são reais mesmo ou não passam de promessas? Bom, na terça-feira, a Ucrânia e a Bélgica firmaram um acordo bilateral de segurança que incluiu a entrega de 30 caças F-16. Esse acordo foi assinado durante uma reunião em Bruxelas entre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o primeiro-ministro belga Alexander Dubček. Zelensky não perdeu tempo e fez uma publicação nas redes sociais para comunicar essa novidade. Veja só o que ele disse. O documento inclui pelo menos 977 milhões de euros em ajuda militar belga à Ucrânia esse ano, além do compromisso da Bélgica de fornecer apoio durante os 10 anos de vigência do acordo. Ainda sob essa ajuda aos ucranianos, houve uma decisão recente da Assembleia Parlamentar da OTAN que pode ter implicações importantes no conflito entre Ucrânia e Rússia. Ontem, segunda-feira, essa Assembleia, composta por legisladores dos países membros da Aliança Militar, adotou uma declaração que instiga os membros da OTAN a suspender a proibição de disparar armas ocidentais no território russo. Essa declaração acompanha apelos semelhantes feitos pelo principal oficial da OTAN, Jens Stoltenberg, além dos ministros do governo da Polônia, Lituânia, Letônia e Suécia. Essa pressão para permitir que a Ucrânia amplie o uso de armas ocidentais é principalmente direcionada aos Estados Unidos, que são os maiores fornecedores de armamento para o governo ucraniano. Washington tem repetidamente pedido à Ucrânia que não use armas de fabricação americana em território russo, temendo uma escalada do conflito. No entanto, agora há um debate dentro da administração Biden sobre a possibilidade de relaxar essa proibição. Gente, atravessando o Mediterrâneo, temos visto que, mesmo com a proibição da CIJ, a Corte Internacional de Justiça, Israel deu prosseguimento aos seus ataques em Rafah. O mais grave nisso tudo é que, depois de diversos alertas da comunidade internacional, incluindo até mesmo do seu principal parceiro, os Estados Unidos, Israel não deu ouvidos. Os terríveis eventos que têm acontecido lá têm provocado indignação por parte da comunidade internacional. E aí, gente, depois desses avisos todos da própria proibição da CIJ, não dá para falar em acidente. Assumiu-se o risco deliberadamente e à margem da justiça internacional e do direito internacional público. Mas por falar em direito internacional público, o The Guardian, que é um tabloide inglês, fez uma longa reportagem sobre a tentativa de obstrução de justiça feita pelo governo de Israel contra o TPI. E aqui eu gosto sempre de chamar a atenção para que vocês não façam confusão entre CIJ, Corte Internacional de Justiça, um órgão que faz parte das Nações Unidas, e o TPI, Tribunal Penal Internacional. A diferença mais importante entre os dois é que a CIJ julga estados, enquanto o TPI julga crimes bem específicos e não julga estados, mas indivíduos. Bom, mas vamos lá. A tensão entre Israel e o Tribunal Penal Internacional tem ganhado as páginas dos jornais ultimamente. Recentemente, o promotor-chefe do TPI, Karim Khan, entrou com um pedido de mandado de prisão contra líderes de Israel e do Hamas, e ele deixou uma advertência bem clara. Insisto que todas as tentativas de impedir, intimidar ou influenciar indevidamente os oficiais deste tribunal devem cessar imediatamente. Bom, Khan não detalhou quais foram as tentativas de interferência, mas mencionou um artigo no tratado que criou o tribunal, afirmando que qualquer interferência é um crime. Ele ainda enfatizou que seu escritório não hesitaria em agir se esse comportamento continuasse. As alegações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade feitas por Khan contra Netanyahu e Gallant estão relacionadas à guerra de 8 meses de Israel em Gaza, que, segundo a Autoridade de Saúde do território, já resultou na morte de mais de 35 mil pessoas. Mas o caso do Tribunal Penal Internacional, o TPI, não surgiu do nada. Ele está sendo desenvolvido há uma década, avançando lentamente enquanto aumenta a preocupação entre os oficiais israelenses com a possibilidade de mandados de prisão. Isso impediria que os acusados viajassem para qualquer um dos 124 Estados-membros do tribunal, claro, temendo serem presos.
Esse espectro de processo em Haia é tão sério que, segundo um ex-oficial de inteligência israelense, levou todo o estabelecimento militar e político a encarar a contraofensiva contra o TPI como uma guerra que precisa ser travada e uma da qual Israel precisava se defender. Ele chegou a ser descrito em termos militares. Essa guerra começou em janeiro de 2015, quando foi confirmado que a Palestina se juntaria ao tribunal após ser reconhecida como um Estado pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Esse acesso foi condenado por oficiais israelenses como uma forma de terrorismo diplomático. Um ex-oficial de defesa, familiarizado com os esforços de Israel contra o TPI, disse que a adesão ao tribunal foi percebida como uma ultrapassagem de uma linha vermelha e talvez o movimento diplomático mais agressivo já tomado pela autoridade palestina, que governa a Cisjordânia. Ser reconhecido como um Estado na ONU é legal, mas o TPI é um mecanismo com dentes. Mas vamos conversar um pouco sobre Fatou Bensouda, uma advogada respeitada de Gâmbia, que foi eleita procuradora-chefe do Tribunal Penal Internacional em 2012. Quando a Palestina se tornou membro do TPI, isso trouxe uma decisão muito importante para ela. Pelo Estatuto de Roma, que é o tratado que criou o tribunal, o TPI só pode atuar em crimes que acontecem em países membros ou cometidos por cidadãos desses países. Israel, assim como os Estados Unidos, Rússia e China, não é membro do TPI. Mas com a Palestina se juntando ao tribunal, qualquer crime de guerra alegado, independentemente da nacionalidade dos envolvidos, que aconteça nos territórios palestinos ocupados, passa a ser responsabilidade de Bensouda. Aí, no dia 16 de janeiro de 2015, poucas semanas depois de a Palestina se tornar membro, Bensouda iniciou um exame preliminar sobre o que eles chamam de a situação na Palestina. No mês seguinte, 2 homens conseguiram o endereço particular dela e apareceram na casa dela em Haia. Quem conhece o incidente disse que os homens se recusaram a se identificar, mas disseram que queriam entregar uma carta para Bensouda em nome de uma mulher alemã desconhecida, que queria agradecer a ela. Dentro do envelope tinha centenas de dólares em dinheiro e um bilhete com um número de telefone israelense. Fontes que conhecem a revisão do TPI sobre o incidente disseram que, embora não fosse possível identificar os homens ou entender completamente suas motivações, o que se conclui é que Israel provavelmente estava tentando mostrar para a procuradora que sabia onde ela morava. O TPI relatou o incidente às autoridades holandesas e aumentou a segurança, instalando câmeras de vigilância na casa dela. O inquérito preliminar do TPI nos territórios palestinos era uma das várias investigações preliminares que o tribunal estava conduzindo na época, como um passo inicial para uma possível investigação completa. Além disso, Bensouda estava lidando com 9 investigações completas, incluindo eventos na República Democrática do Congo, no Quênia e na região de Darfur, no Sudão. Os funcionários do escritório da procuradora acreditavam que o tribunal era vulnerável à atividade de espionagem e, por isso, introduziram medidas de contravigilância para proteger suas investigações confidenciais. Em Israel, o Conselho de Segurança Nacional do primeiro-ministro mobilizou uma resposta envolvendo suas agências de inteligência. Netanyahu e alguns dos generais e chefes de espionagem que autorizaram a operação tinham um interesse pessoal no resultado. Diferente do Tribunal Internacional de Justiça, TIJ, um órgão da ONU que lida com responsabilidade legal de Estados-nação, o TPI, como já sabemos, é um tribunal criminal que processa indivíduos, visando aqueles considerados mais responsáveis por atrocidades. Segundo uma investigação do The Guardian, junto com as revistas israelenses Plus 972 e Local Call, Israel usou suas agências de inteligência para espionar, hackear, pressionar, difamar e supostamente ameaçar altos funcionários do TPI, na tentativa de interromper as investigações do tribunal. E a espionagem não foi pouca coisa, não. As comunicações de muitos oficiais do TPI foram capturadas por agências israelenses, incluindo telefonemas, mensagens, e-mails e documentos. Até mesmo o promotor Karim Khan e sua antecessora Fatou Bensouda foram alvos. As informações interceptadas deram ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, conhecimento antecipado sobre as intenções do promotor. Imaginem só, meus amigos, um recente comunicado interceptado sugeriu que Khan queria emitir mandados de prisão contra israelenses, mas estava sob enorme pressão dos Estados Unidos. Netanyahu estava profundamente envolvido nessas operações de inteligência. Descrito por uma fonte como obcecado com interceptações sobre o caso, Netanyahu supervisionou esforços que envolveram a Agência de Espionagem Doméstica, ou Shin Bet, bem como a Diretoria de Inteligência Militar, AMAN, e a Divisão de Cyberinteligência, a Unidade 8200. As informações obtidas eram disseminadas para vários ministérios do governo. Um episódio particularmente chocante envolveu uma operação secreta contra Bensouda, pessoalmente conduzida por Yossi Cohen, um aliado próximo de Netanyahu e ex-diretor da Mossad. Cohen chegou a recrutar o então presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, para ajudar nessa missão.
Essa campanha secreta durou quase uma década e teve como objetivo principal frustrar a investigação do TPI sobre possíveis crimes de guerra cometidos tanto por Israel quanto por grupos armados palestinos. Meus amigos, essa investigação é uma das mais delicadas e complexas que o TPI já enfrentou, envolvendo acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. As revelações sobre as ações de espionagem e sabotagem só aumentam a tensão em um cenário já extremamente volátil. Como você já sabe, esse tipo de situação nos lembra de como os jogos de poder internacional podem ser intensos e implacáveis. A campanha de espionagem visava não apenas monitorar as atividades do TPI, mas também influenciar em suas decisões. A resposta de Israel ao TPI com espionagem e tentativa de influenciar as decisões do tribunal acaba refletindo uma estratégia de sobrevivência e defesa de interesses nacionais. Israel, percebendo uma ameaça existencial nas investigações do TPI, recorre a medidas extraordinárias para proteger seus líderes e suas ações. Esse comportamento é típico de estados que se sentem ameaçados e buscam garantir sua segurança a qualquer custo. Por outro lado, o TPI, ao seguir com suas investigações e possíveis mandados de prisão, está afirmando sua autoridade e relevância no cenário internacional. O promotor-chefe, Karim Khan, ao declarar que qualquer tentativa de interferência é um crime, está traçando uma linha vermelha, indicando que o TPI não será intimidado. Isso é muito importante, gente, para a instituição manter sua credibilidade e ser vista como um ator capaz de impor suas decisões. Para entender melhor, pense no TPI como uma entidade que, embora não seja um Estado, atua no sistema internacional e enfrenta desafios similares aos enfrentados pelos Estados. Dessa forma, o TPI também precisa proteger sua autoridade e seu mandado, que são vitais para a sua sobrevivência e eficácia. Isso leva a uma postura firme contra interferências, garantindo que continua sendo respeitado e temido. Já a espionagem e sabotagem de Israel são preventivas, e refletem uma postura de antecipação de movimentos que poderiam prejudicar seus interesses. Isso está alinhado com o princípio realista de que os Estados devem estar sempre preparados para defender seus interesses vitais, utilizando todos os meios disponíveis. A aliança estratégica com os Estados Unidos, evidenciada pela pressão dos Estados Unidos sobre o TPI para não emitir mandados de prisão contra israelenses, exemplifica como os Estados mobilizam suas alianças para proteger interesses comuns. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.